É lindo estarmos juntos. Amém, queridos? Graças nós damos ao Senhor, não é? Que o Senhor, Ele está aqui desde o primeiro momento que aqui chegamos. Tinha um cântico antigo no Brasil, e era um cântico de roda de fogo, que eles diziam: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Então, na verdade, quando eu cheguei aqui, Deus já estava. E eu quero te dizer nessa noite, Deus tem algo importante para a sua vida. Sabe por que eu gosto de falar isso? Porque o Deus, Ele ama você muito. Você é super importante para Ele. Até mesmo o apóstolo Paulo repetia tantas vezes a mesma palavra. Ele até citava: a mim não é penoso, a mim não é constrangedor dizer alegrai-vos no Senhor, ou dizer você é importante para Deus. Deus te trouxe aqui por um propósito, porque Ele tem uma palavra para o seu coração nessa noite, amém? Eu também quero agradecer a todos que nos assistem pela internet. Nosso pastor Lécio, acredito que pode estar nos vendo nesse momento. Um abraço, pastor. Traga bastante mensagens aí de Israel para nós, estamos te esperando. E também alguns irmãos que estão lá na Itália. Hoje conversei com uma pessoa na Itália, ela disse que ia estar assistindo um culto. E no Japão também temos amigos que com certeza estarão nos assistindo. Vocês são bem-vindos, Deus continue abençoando a sua vida. Quero louvar a Deus porque nessa tarde também nós tivemos uma grande vitória. O nosso irmão Davi, ele compartilhou conosco que, como ele chama, a minha baixinha, ela não está bem, tive que levar ela no hospital. Essa é a forma carinhosa dele chamar a esposa, minha menina, minha baixinha. E ela foi para o hospital na emergência, mas graças a Deus já está aqui, recuperada. Nós oramos e Deus já abençoou, ela está feliz da vida aqui, porque Deus, Ele concede vitória para o seu povo. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Oremos a Deus. Pai querido, nós queremos louvar o Teu nome, porque a Tua presença, ela é real aqui em nosso meio. Pai, nós sabemos que Tu tens um propósito com cada um de nós, porque o Senhor sempre nos surpreende com bênçãos, Pai, que são incontáveis, e nós queremos Te louvar por isso. Queremos Te dar toda a honra e toda a glória a Ti, porque a Ti pertence toda a honra, ao Senhor pertence toda a glória, ao Senhor pertence todo o louvor e toda a adoração ao Teu nome, Senhor. E nessa noite que o Senhor cresça, que o Senhor faça de nós um vaso, um instrumento usado nas Suas mãos, e nós Te damos glória, para sempre o Teu nome seja louvado. Amém, queridos? Você está preparado para ouvir a palavra de Deus? Glória ao Senhor. Uma pergunta gostaria de deixar como título da minha mensagem nessa noite ao coração dos irmãos: de volta para casa. Ou conforme você talvez até sugerir, volte para casa. Ou talvez de uma outra forma, volte para o lar. Esse é o título da nossa mensagem nessa noite. Aí eu pergunto: será que Deus, Ele ama só as pessoas boas? Ou o seu amor é um amor incondicional? Será que o nosso Deus, Ele ama só as pessoas religiosas, os que vão à igreja, ou as pessoas muito boas, ou consideradas aceitas pela sociedade? Ou Deus, Ele nos ama com um amor incondicional? Na época do Senhor Jesus não era diferente, porque muitos escribas e fariseus, ou muitos denominados religiosos, criticavam ao nosso Senhor. Escute isso, porque o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele andava entre os publicanos, e Ele andava entre os pecadores. O nosso Senhor, Ele ia até um pouquinho mais longe, Ele comia com os pecadores. Talvez até um pouquinho mais longe Ele ia, dormia na casa dos pecadores ou dos publicanos. Talvez nos dias de hoje, nós religiosos, mas se o pastor soubesse quem é aquele lá, nem com ele conversava.
ou se o padre, ou se quem quer que seja soubesse quem é a pessoa, o que ele já fez, ninguém nem lhe dava atenção. Às vezes pode ser assim. Mas eu quero te dizer, nesta noite, que Deus, Ele nos ama com um grande amor que é sem condição. Ele é um amor incondicional, independe do que você é, do que você foi, independe de qualquer coisa. O nosso Deus, Ele é amor, porque faz parte do caráter de Deus, ser amor. E falando desse amor do Senhor Jesus entre as pessoas ou entre os pecadores, porque com Jesus não tinha diferença. Jesus não fazia diferença alguma de qualquer pessoa que seja. Nós sabemos muito bem, porque o Evangelho nos é tão claro a respeito disso, que até apanharam a mulher em adultério e nossa lei manda que devemos apedrejá-la. Vamos jogar pedra, olha. Se alguém não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E não ficou ninguém sua mulher. E Jesus, eu também não te condeno, filho. Vai, não peques mais. Então Jesus, ele veio, queridos, e ele contou uma das últimas parábolas, ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a respeito de um filho. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e lesse comigo esta palavra. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Para declarar que o amor de Deus, ele é um amor incondicional, Jesus contou esta parábola. Amém? Todos acharam? Você pode acompanhar ou no telão, ou se você preferir, algumas versões são diferentes, mas as palavras, o mesmo sentido. Lucas capítulo 15, verso 11, a parábola do filho pródigo. Todos eu creio que já ouviram essa parábola. E disse: um certo homem, ele tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, ou da herança. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou aos seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas ou alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E a Bíblia diz no verso 17, guarde isso bem. E caindo em si, repita comigo, e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me ou trate-me como um dos teus empregados ou trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: olha, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas, ó pai, o pai, ele disse aos seus servos: olha, trazei-me depressa a melhor roupa, vesti-lhe, põe-lhe um anel na mão e sandálias nos seus pés, trazei-me o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho, ele estava morto e reviveu, ele tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Glória ao nome do Senhor. Meus queridos, esta palavra, ou esta parábola, ela me traz 4 lições, ou 4 fases na vida desse moço que eu gostaria de estar compartilhando com você.
E a primeira lição que nós vemos, ou a primeira fase, é que aquele moço, ele era feliz e ele não sabia. Você já deve ter ouvido essa frase em algum lugar. Eu creio que sim. Quantas vezes alguém já disse, eu era feliz e não sabia. E aquele jovem, então, ele era feliz, uma das fases, mas só que ele não sabia que ele era feliz. Porque na casa do pai, ele tinha o quê, meus queridos? Ali na casa do seu pai, ele tinha proteção do seu lar. Na casa do pai, ele tinha a comunhão com a família. Na casa do pai, ele tinha segurança. Na casa do pai, ele tinha a própria presença do pai. E ele tinha tudo, na verdade. E ele era feliz e não sabia. Queridos irmãos, de repente aquele moço começou a sentir, talvez dentro do seu coração, um grande vazio. Ou uma insatisfação muito grande. E neste momento ele pensava que a felicidade estava do outro lado. Não estava ali onde ele estava, na casa dos seus pais. Às vezes nós pensamos que a felicidade não está onde estamos, e nós devemos tomar muito cuidado, porque a insatisfação ela é um grande risco na nossa vida. E é um risco perigoso. Queridos, quando Deus criou o homem e a mulher e os colocou ali no Éden, a Bíblia ela é clara e ela nos diz que a serpente astuciosamente ela enganou a Eva. Olha, Eva, você está vivendo aqui neste jardim tão limitado. Dá uma olhadinha um pouquinho mais alto. Olha, você sabe, é importante que você conheça outras coisas, Eva. Dá uma olhadinha para o alto. Quero te dizer, Eva, olha, a felicidade não está aqui não. A felicidade está lá, do outro lado do muro. E queridos, a insatisfação tomou conta do coração de Eva. E todos nós sabemos o final da história. A infelicidade que foi para a vida dela. Quantas vezes antes, eu me lembro até da minha juventude, a gente sempre ouviu, alguém disse aqui já, quando eu fizer 18 anos, não vou ficar aqui nessa casa mais não. Ó, é o seguinte, já vou avisando, quando eu tirar minha carta, me esquece, porque aqui eu vou sair, não quero que ninguém me espere. Ó, não me espere não, pai ou mãe, porque eu vou chegar tarde e eu não estou nem aí. Aí alguns, velho, e aí coroa, e daí afora vai, tantas coisas, pessoas que estão dentro da casa do pai. E eu me lembro uma vez, chegando de madrugada, na segunda-feira eu ia trabalhar, isso eu tinha ainda talvez 14 anos ou 15 anos, sempre trabalhei, sabe? Comecei a trabalhar cedo, com 12 anos de idade, mas naquela segunda-feira eu tinha que entrar, trabalhava no Banco Mercantil de São Paulo, como contínuo, e era 1h da manhã, não tinha chegado em casa. Mas eu vinha chegando, sim, na outra rua, e vinha chegando e olhando lá para ver se estava tudo certo. Porque embora eu já achava que eu era dono do meu nariz, como jovem, achava que eu podia, eu vi a minha mãe, me recordo dessa fase, eu me recordo do rosto dela até hoje. Minha mãe ainda viva, graças a Deus. Mas eu vi ela no portão. Ela ia e voltava, eu com uma galerinha lá no outro lado, lá do outro lado da rua, eu via que a minha mãe vinha no portão e voltava. E meu pai não podia dormir, também ia trabalhar, porque enquanto minha mãe não se deitava, meu pai não podia se deitar. E aquela cena ficou gravada no meu coração. Até hoje eu lembro do rostinho da minha mãe no portão me esperando.